céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Aleluia, aleluia. Nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Aleluia. Pai, te damos graças, Pai. Te damos graças, Pai, porque o Senhor é socorro bem presente, Pai. E o Senhor é bem presente, Pai. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela declara: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, obrigado, Pai, por uma unção que traz alívio, Pai, que tira as cargas nessa noite, Pai. Obrigado, Pai, porque nós reconhecemos quem é o nosso refúgio, quem é a nossa fortaleza, Pai. Pai, porque por mais longe que venhamos fugir, Pai, lá o Senhor estará, Pai. Pai bom, aleluia. O que fazer, para onde ir? Porque só o Senhor tem as palavras de vida. Só o Senhor tem as palavras de vida que nos levantam, que nos animam. Pai bom, eu declaro uma unção que renova nessa noite. Eu declaro uma unção que traz esclarecimento. Eu declaro espírito de sabedoria e revelação, olhos do entendimento iluminados. Meus irmãos, não estamos desamparados, porque Ele é conosco, porque Ele é o nosso pastor. Não estamos mais sozinhos. A unção habita dentro de nós, o Espírito habita dentro de nós, pegando junto com você, pegando junto com você. Pai bom, obrigado, Pai. Te damos graças, Pai. Te damos graças, Pai. Forças renovadas, forças renovadas, forças renovadas, forças renovadas. Se envolva, meu irmão. Se envolva, minha irmã. Se envolva com o seu espírito. Se envolva com a sua alma. Se envolva com tudo que você tem. Ele é nossa provisão. Ele é nossa provisão. Ele é nosso socorro bem presente. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Pode tomar o seu lugar. Boa noite, amados. Deus é bom. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá em Evangelho de João, capítulo 14. Quero compartilhar algumas coisas que eu tenho sendo ministrado, aprendido, errado, acertando, porque Deus é bom, amém, gente? E Ele não desiste de mim. Acho que o pastor Wellington de sonho também não, né? Que bom, né? Ai, Deus é bom, gente. João 14. No versículo 14, ele diz lá: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E no versículo anterior: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Esse texto ele está falando sobre nós conquistarmos, nós termos respostas, nós sermos bem-sucedidos. E na continuação ele fala lá no versículo 16: e eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, verbo da vida Azassu, vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Independente dos sentidos, independente da pressão, ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco. A palavra de Deus é a verdade, amém? E é por isso que eu coloquei esse tema, socorro bem presente. E eu gostei do bem presente. Presente demais, a ponto de estar dentro de você. Amém? E a gente precisa lembrar disso. O tema da mensagem é em volta disso. Da gente lembrar disso, dessa consciência, porque a Bíblia fala em Cantares, por exemplo, que são as raposinhas que destroem as vinhas. Não são as coisas enormes, não são as situações, aquela revelação, né? Que às vezes o ministro quer trazer, fica até chateado se o outro está pregando. Por que o outro está pregando? Eu que tinha que levar esse mistério aí. Domingo, por exemplo, o pastor estava ministrando sobre o Espírito Santo, sobre unção. Já estava no meu coração ministrar hoje também sobre. Eu falei, graças a Deus, é bom que reduz para 30 minutos. Vou para casa mais cedo, bom demais. O que importa é que Deus está falando, amém, gente? Não importa quem está trazendo essa revelação, porque nós viemos aqui ouvir o Espírito Santo de Deus. Mas é importante a gente lembrar disso, coisas que a gente já aprendeu, conceitos que já aprendeu, tirar da cachola, da informação e viver como revelação. Viver como de forma tangível, que o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? E eu vou falar um pouquinho de unção. A primeira coisa que eu queria falar aqui a unção, a gente precisa entender que a unção, ela não está só no ministro, ela não está em operação apenas num ambiente eclesiástico, na igreja. Não é só, viu, que unção na vida do Rafa, ai, tem uma unção poderosa. Que bênção, né? Que bênção a irmã Nalva, a irmã Antônia, cada um que estava aqui em cima, que bênção, aquele pastor é um sucesso. Mas a gente não fala assim, ó, que unção na vida daquele pintor. Não é? Que unção poderosa na vida daquele pintor. Que unção poderosa na vida daquele pedreiro. Ou a gente não sabe que, por exemplo, nós temos aqui, como o pastor lembrou no domingo, temos o Masterchef ali, Edu, com uma unção poderosa na vida dele, para cuidar da nossa alimentação, não é? Aproveitando, né? Ganhando um pontinho com o meu líder, pastor Guga, falando dos casais, né? Para ganhar um pontinho com ele. Mas a gente precisa entender que a unção não é simplesmente para que um profeta esteja em operação. Não é simplesmente para que um pastor, um evangelista, ou nos 5 dons ministeriais. Mas a unção está disponível na sua casa. A unção está disponível no seu casamento. A unção está disponível para que você produza mais no seu trabalho, para que você consiga soluções, como lidar no seu ambiente de trabalho, como lidar com o seu chefe, como lidar com o seu subordinado. A unção também está disponível para isso, amém? A unção esteve sobre a vida de José, quando se manifestou a interpretação de sonhos e tirou ele do lugar de pressão. Existia um propósito final, mas naquele momento a unção agiu na vida dele. A Bíblia fala sobre Davi, a unção agindo na vida dele, quando ele derrota gigante em outras situações. Então a gente precisa um pouquinho desmistificar que a unção tem somente para operação de milagres ou nos dons ministeriais. Em Atos 10, 38, se você quiser abrir comigo, diz lá. Tem gente abrindo, então aguarda aí. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e
conjunção aditiva, não é isso? Quem estuda português, e também curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A unção estava sobre Jesus, mas não é apenas para expulsar demônio, não apenas para curar o enfermo, mas por toda parte. Por toda parte. Por toda parte. Na hora que venha o ímpeto para a discussão do casal, na hora que você tem um chefe que você não se agrada tanto, na hora onde aquele momento que vem aquele pensamento de perder a paciência, na hora da pressão, a unção ela está disponível a mim e a você. Então Jesus, a Bíblia fala aqui que ele foi uma bênção onde ele estava. E Deus te chamou para isso, para que você seja uma bênção onde você estiver. Porque você é filho, você é representante celestial naquele lugar. Essa semana eu fiquei feliz demais. Aquela frase que a gente gosta de ouvir, né? Você é novo aqui? Tá, você é evangélico, né? A gente gosta de ouvir isso demais, né? Porque a gente está representando um Deus poderoso. A gente percebeu que você trata diferente as pessoas. Bom demais. E eu não estava ali levando a Bíblia, evangelizando na rua. Eu estava sentado numa guarita do lado de 2 vigilantes. Eu estava coordenando. Amém, gente? A unção, ela quer operar constantemente na nossa vida. 1 de João, capítulo 2. Versículo 20. Diz lá: mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Então vós têm a unção do Santo. Vocês têm a unção do Santo. E a definição de unção é a capacitação divina para o cumprimento de um propósito. Propósito não é só a gente encher aqui a igreja de perdidos, de pessoas para conhecer a palavra da fé. Propósito é você ter um bom casamento. Propósito é você ter um bom relacionamento com a sua esposa, com o seu noivo, com a sua namorada, com o seu namorado. Propósito é você ter um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor. Propósito é você ter um bom relacionamento com o seu vizinho, com a sua vizinha. Propósito é você ser um bom vendedor. Dominique está cuidando lá do Nicolas agora ali. Mas Dominique sai para fazer a unha, volta cinco bolsas na mão. Encontrou uma vendedora ungida, com certeza. Com certeza eu falo para ela, você encontrou uma vendedora ungida. Uma vendedora poderosa. Propósito: sustentar a sua família, dar um bom ambiente para os seus filhos, é um propósito. Porque quando a gente acha que falar de propósito é pregar aqui no púlpito somente. E isso traz o ensino do que para a gente? Que nós precisamos viver 24 horas dependente da unção. Parar de buscar a nossa inteligência. Às vezes a gente está buscando demais na nossa inteligência, nas regras de ouro que a gente tem quando era pequeno. Bem que meu avô dizia, quem com ferro fere, ferro será. É regra, sempre eu faço isso. Não, eu sempre dou um dinheiro para uma criança pequena. Meu avô fazia isso quando era pequeno. Então, aquelas regras de ouro. Você sabia que muitas vezes a gente tem que ser guiado até para cumprir algo na palavra de Deus? Vamos ver aqui na Bíblia. A Bíblia não se contradiz, mas abra comigo lá, eu peço para que você abra comigo, em Provérbios, capítulo 26. Provérbios capítulo 26, versículo 4. Consegue colocar aqui, Rafa? A Bíblia não se contradiz, não é isso? Não temos dúvidas disso, que bom. E olha o Provérbios 26, versículo 4, o que diz? Não responda ao tolo com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. O
Quem lê só aquela caixinha de promessa, vou ler minha caixinha de promessa hoje. Pronto, peguei um versículo para ler, graças a Deus, que nem o pastor orientou, né? Leia pelo menos um versículo, isso aí. Mas quem fica num versículo só, pronto, é uma regra de ouro. Não vou responder ao tolo com igual insensatez, com igual vergonha. Do contrário, eu vou me igualar a ele. Então é regra de ouro. Agora vai para o seguinte aí, Rafa, por favor. Responda ao tolo como a insensatez dele merece. Continua aí, Rafa. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Pronto, agora, né? Tá saindo fumaça. A Bíblia não se contradiz. Como assim? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala, lá em Eclesiastes, que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. O que você entende? Para falar sobre esse versículo. Tem momento que você vai responder. Jesus teve momentos que respondeu aos religiosos. Jesus pegava firme, às vezes, com religiosos. Mas tinha momentos que Jesus se calava. Então a gente tem que tomar cuidado, até com essa regra de ouro, né? Está escrito, né? Vamos lá, vamos pegar um texto. Se você tiver um problema com o seu irmão, chama o seu irmão no canto. Aí eu chamo todo mundo no canto. Já contei aqui o testemunho do irmão, que era íntimo da família da Dominique, que ele pegava esse versículo e chamava todo mundo. A ponto de acontecer, sabe o quê? Ele foi para o aeroporto, ele era da igreja do R.R. Soares. Ele esperou o R.R. Soares no aeroporto para falar com o R.R. Soares que ele estava errado. Porque ele pegava o versículo para ir lá, falar que estava errado. É a literalidade sem o Espírito. É a letra sem o Espírito. A palavra sempre vai estar certa, mas a gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, por mais das vezes que atitudes parecem inteligentes, parece que você aprendeu isso desde cedo, aquela pessoa que gosta sempre de falar as coisas que aprendeu desde cedo. Ei, a Bíblia fala sobre a gente renovar o nosso entendimento com a palavra de Deus. Isso submeter a Ele. João capítulo 1, versículo 12, muitos conhecem como quando ele fala sobre o filho, ele fala lá, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse filho também está escrito lá em Romanos 8,14, que fala o quê? Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. No português está filho igual, mas na língua original está diferente. O filho de João 1,12 é teknon. E o filho de Romanos 8,14 é ruiós. Qual é a diferença? O filho de João 12 é o filho que nasceu de novo, é um menino ainda. E o filho de Romanos 8,14 é o filho maduro. É o filho que não anda mais segundo os seus sentidos. É o filho que não anda mais segundo a sua mente, segundo a sua inteligência. É um filho que não anda mais segundo a sua telha, o que ele aprendeu no passado. Mas é um filho que é guiado pela unção. Meu irmão, minha irmã, você é um filho maduro. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A unção já habita dentro de você. Não esqueça disso. A unção está disponível. A unção está disponível para como você vai conversar com seu marido ou como você não vai conversar. Preguei da outra vez, mas eu estou chamando ele não vem chamando ele. Talvez você esteja chamando muito, falando muito e não deixando o Espírito Santo agir. Nesse dia eu contei, eu abri 5 livros do irmão Reagan para Dominique um dia, 10 anos atrás do nosso casamento. Um argumento complementava o outro do livro. Eu abri 5, eu não estou exagerando, eu abri os 5 livros mesmo. Para falar que eu vou ganhar um argumento. Você vai ver agora que eu vou ganhar esse argumento. E um argumento complementava o outro. O que deu? Em nada. Mas o dia que o Espírito falou comigo, ore sobre isso. Seja você o que atrai. E aí eu comecei a orar pela situação, até que aconteceu.
Ué, mas não está escrito que tem que pregar a palavra? Não está escrito? Seja guiado pelo Espírito. Venha discernir o tempo e o modo. Como eu estou procurando aprender isso? Discernir o tempo e o modo. Discernir o tempo e o modo. Discernir o tempo e o modo. Deus já é com você. Não precisa ficar ansioso e ansiosa. Não precisa se apressar. Amém? O Espírito Santo é um bom conselheiro. Essa é uma regra de ouro. O Espírito Santo é um bom conselheiro. Mas as emoções e as pressões, elas não são melhores conselheiros. A Bíblia mostra em vários momentos que as pessoas agiram pelas emoções. A Bíblia fala lá com Adão e Eva, quando Eva foi movida por aquilo que era aparente, e por isso ela pecou. Manoá disse: Sansão, essa mulher não é para você. Mas ele não ouviu porque estava apaixonado. Deus disse: Caim, se fizer o que é certo, eu te aceito. Mas ele não ouviu porque estava ressentido. Moisés disse: pessoal, parem de reclamar. Mas eles não ouviram porque estavam com fome. Então, vários exemplos de pessoas que erraram porque agiram conforme o seu ímpeto. Como aquela ideia lá, né? Eu não sou otário, como é que eu vou deixar isso passar? Eu sou assim mesmo, hein? Eu sou lá do muquiço e quem pisar no meu calo é o meu jeito. Vocês têm que respeitar o meu jeito. Não. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você é nova criatura. Você discerne o tempo e o modo agora. Todos nós estamos crescendo, amém? Amém, gente? Mas você precisa lembrar, a unção está dentro de você. A unção está dentro de você. A unção está dentro de você. Amém? Já citei, mas ficou marcado para mim, né? Muitas vezes, no meio da caminhada, até que a gente conquiste algo, alguns passos ficam marcados. Como você conquistou algo, como você passou em Deus. E eu lembro do dia onde, até brinquei, né? Do projeto que eu estava fazendo lá, de ser sustentado pela mulher lá. Estávamos fazendo um projeto bem bacana lá em casa. E aí Dominique estava estudando durante um tempo. Só que Dominique sempre gostou muito de trabalhar, de ser produtiva, de estudar, de sair para trabalhar mesmo. E aí já estava um tempo ali, um período grande de estudo, de preparação, né? Concurso público muitas vezes pode exigir um tempo de você. E aquilo estava cansando até a mim. Em algum momento a gente sentou para conversar. E na minha cabeça eu decidi. Eu vou botar um currículo, você é jornalista. E eu decidi, está decidido. Até que me veio essa revelação. Naquele momento ali. Para tudo. Por quê? Para mim, era uma decisão inteligente. Não estava pecando em relação a ela trabalhar, não estava pecando em relação a distribuir um currículo. Mas o que a unção queria falar comigo? E eu percebi naquele momento que eu precisava parar de bater papo, eu precisava parar de ouvir tudo ao meu redor. Até que eu parei e comecei a orar em línguas e me esqueci de tudo ao meu redor, esqueci de tudo ao meu redor. Até que veio só uma palavra: Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. E aí eu me aquietei e falei: não, nós vamos continuar em frente. Já tinha passado 3 anos e meio. E aí se passaram mais 2 anos, até que aconteceu aquilo. Mas eu estava ali para tomar uma decisão inteligente, que não seria pecado, mas que poderia, muito provavelmente, impedir o melhor de Deus para a minha vida. Ei, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ele tem o melhor para você. Ele não quer te tolir. Líder de jovem tem muito isso, né? A Associação dos Líderes de Jovens tem um treinamento para receber não de pastor, né? Que todo líder de jovens vai no pastor e recebe um não. Pastor, nós vamos agora revolucionar.
Nós vamos agora botar um monte de coisa aqui, vai encher a igreja. O pastor, não, agora não, meu irmão. E sempre tem, né? Muitas vezes o pastor, quando fala não para nós, é um cuidado para a nossa vida. Eu sei que às vezes, em alguns momentos, a gente quer ter o ímpeto. Outro dia eu até aconselhei alguém. Deus não chamou a gente para ser revolucionário naturalmente. No máximo, revolucionário do amor. Não é no braço que a gente muda alguma coisa. Nós somos do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, e eu estou aprendendo isso ainda, a melhor decisão, sabe qual é a decisão mais inteligente, a frase mais inteligente que você pode falar? Nenhuma, ficar calado. Muitas vezes é essa decisão. A decisão mais sábia e inteligente é ficar calado. Às vezes vai sacudir aqui dentro, às vezes você já vem com a resposta, que ninguém me segura, como assim? Eu já sei quem é ela para falar comigo, mas lembre-se, existe alguém que luta por você. Existe alguém que luta por você. E você precisa escolher quem vai ficar com esse bastão da sua vida, se é você ou o Espírito Santo de Deus. Se você quiser ficar, Deus não vai tomar de você. Deus não vai pegar de você para você resolver as coisas. Se continuar se conformando que eu sou assim, nasci, vou morrer assim, o Espírito Santo não vai pegar de vocês. Mas se você entregar a Ele o controle, meu irmão, minha irmã, certamente você viverá o melhor de Deus nessa terra. Porque Deus tem o melhor para nós. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, verso 12. Na versão NVT, o apóstolo Paulo diz lá: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. É Cristo quem te fortalece. E Cristo disse o quê? Que Ele iria e o Espírito Santo estaria no lugar dele. A unção te fortalece. A unção te levanta. A unção te coloca de pé. Ainda que tenha pressão, ainda que pareça que não vai acontecer, a Bíblia fala lá que a unção, ela está presente na sua vida, ela está dentro de você, ela está disponível, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Amém? O apóstolo Paulo, o que ele estava aprendendo aqui nesse dia? O apóstolo Paulo, ele não estava tomando água de coco. O apóstolo Paulo, ele não estava lá em Copacabana, na praia. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele estava em cadeias. O apóstolo Paulo estava em prisões nesse momento. E o que ele aprendeu? Ele falou, sei viver. Como é que ele aprendeu a viver? Ele aprendeu a viver de acordo com o que estava dentro dele. Ele aprendeu a viver, a puxar o que estava dentro dele. Ele aprendeu a viver pelo Espírito. Ele aprendeu a viver guiado pelo Espírito Santo. Ele aprendeu a viver guiado pela unção. Você é maduro. Você é filho. Você é o filho maduro de Romanos 8,14. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Existe um Deus habitando dentro de você. E Ele é um bom conselheiro. Não viva em regras. Não viva em entendimentos passados. Experimente de uma nova unção na sua vida. Experimente de uma nova unção na sua vida. Amém? A unção, ela garante o seu sucesso. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, na versão NVT. É Deus quem nos capacita, e a vocês
a permanecermos firmes em Cristo. É a unção que te faz permanecer firmes em Cristo. É a unção que te faz permanecer firme. A pressão vem, os sentidos aguçam, mas é a unção que te faz permanecer firme e paciente. É a unção que te faz permanecer firme, calado, se necessário for. A unção que te faz permanecer firme, se submetendo, se for. Graças a Deus que eu estou aqui para ouvir essa mensagem também. E ele continua lá. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade. Essa é a sua identidade depois que você é ungido. Você é propriedade exclusiva de Deus para ser uma bênção aonde você estiver. Em nosso coração, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Em outras versões fala sobre o penhor. É a garantia que você é uma bênção, a garantia que você nasceu para ser um sucesso, a garantia que o melhor casamento é para você, a garantia que a melhor família é para você, a garantia que saúde te pertence, a garantia que o sucesso é para você, filho, que o melhor de Deus é para você mesmo, que o melhor cargo é para você, essa é a garantia. Amém? A Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Lá em 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel foi ungir Davi, chegou lá na casa de Jessé, lá, pai de Davi, vamos lá, eu vim ungir o rei, já sei, é esse aí que está marombado com aquela camisetinha aqui, já sei, está fácil de saber. Vem você primeiro. Não, não é você não. Aí vem o próximo. Eu sou inteligente, eu sei, eu desde pequeno eu sei agir na inteligência. Fica tranquilo. Eu tenho 20 anos de aeronáutica, fica tranquilo, eu sou experiente, tá? Eu sei como liderar pessoas. Vem o próximo. Não, não é esse não. Ih, rapaz, não adiantou os 20 anos que eu tinha de experiência na minha profissão. Vem o próximo. Também não é não. Vem esse aí deve ser. Esse aí deve ser, porque ele tem cara de pregador, a oratória dele é diferente. Ele é o cara que o pastor Wellington vai ungir rei. Vai ungir aqui. Não, ele vai ser esse aí, não é esse aí não. Não, vai ser esse aí, não, mas 7 irmãos passaram. Vem esse, eu acho. Pela minha inteligência, pela minha experiência, pelo que eu acho, pelo que eu aprendi desde pequeno, pelo que eu ouvi na televisão, porque eu aprendi na outra igreja, porque não sei o quê. Os 7, todo mundo. E agora? Acho que acabou, né? Quem é? Aquele carioca lá do Muquiço, lá que está atrás das ovelhas, sujo lá, que sabe nem falar direito, que fala tudo errado, lá do alemão. A Dominica era do alemão, Dominica era mais perigosa que eu. Ela tem até uma cicatriz aqui que eu falo, ó, isso aí foi lá na comunidade antes de conhecer Jesus, aí passou uma bala perdida com certeza. Então ela fala, pode falar para mim, sou teu marido, já quando você aceitou Jesus. Mas foi quem lá? Foi o Davizinho, que estava atrás das ovelhas. E a Bíblia fala que tão magrinho que ele era, sabe por quê? Que não dava nada por ele, para a batalha, meu irmão. Aqui não está falando em sentido figurado, não, era batalha de espada mesmo, de arrancar a cabeça. Quem era Davi? A Bíblia fala que Saul ainda deu armadura para ele. A ajuda natural, né? Aquele jeitinho. Deu um jeitinho, ó, Davi, vou te ajudar, hein? Vou te dar uma moral hoje. Eu conheço aquele cara lá. Eu conheço um cara bom, para dar uma moral. Um peixe bom. E deu armadura para Davi. A Bíblia fala que Davi não aguentava nem segurar a armadura. Davi era tão fracote humanamente, naturalmente falando, que ele não aguentava nem segurar a armadura. E teve que tirar a armadura. De tão improvável que Davi era. Mas Deus é especialista em chamar os improváveis.
Deus é especialista em chamar os que não são. Aleluia! E quando Davi foi contra o gigante, até na sua própria casa ele ouviu: sai daqui, seu moleque. Quando ele foi levar lá, chegou lá Davi trabalhando de iFood, molequinho, entregou a quentinha para os irmãos. Sai daqui, o que você está fazendo aqui? Nós que somos brabos. Nós que somos aqueles que vamos ministrar. Eu que tenho a unção, Davi. Sai daqui, Davi. Eu que vou aparecer no cartazão lá, Davi. Sai daqui, Davi. E Davi falou: tá bom, deixa esse quieto. Davi, a Bíblia não fala que ele não ficou ponderando. Até que Davi chegou lá e olhou aquele gigante lá e disse o quê? Quem é este incircunciso filisteu? O que Davi declarou incircunciso? A todo momento, Davi lembrava da aliança que ele tinha. O que é a garantia hoje para nós na nova aliança? Hoje, a garantia, o penhor, é o Espírito Santo dentro de você. Você tem uma aliança. Não importa onde você nasceu, não importa onde você trabalha hoje. Se você chegou, meu irmão, vai ser um sucesso, vai ser uma bênção. Lá para mim, né, que eu estou trabalhando lá, estou coordenando uma galera lá, cuidado que aí está errado. Toda reunião começa assim, ó, fica tranquila. Era ruim até hoje, agora vai começar a ficar bom. Porque a gente chegou, parece até uma reunião de oração, começa a falar amém, 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 amém. Porque eu começo, ó, gente, vai ficar bom é agora, porque eu sei aquilo que eu carrego. E Davi sabia a aliança que ele tinha. E foi o quê? Foi de fuzil? Foi de R15? Não, assim não dá. Davi foi com uma pedrinha e foi bem na testa do gigante. E o gigante caiu. Meu irmão, não importa o tamanho do gigante. A unção não quer saber o tamanho da sua pressão. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E ponto final. Não importa o diagnóstico. Não importa a distância. Mas está lá em São Paulo, está lá na Inglaterra, está lá do outro lado do mundo, do Japão. A unção opera lá. Enquanto eu estou cuidando das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando da minha família. Não importa o tamanho do gigante, não importa o que o natural possa mostrar. Às vezes a gente quer resolver, a gente não, eu preciso estar lá. Ei, Jesus, na unção, curou o servo do centurião de longe. Vai lá, não enche a paciência mais não. Está curado. Chegou lá exatamente no mesmo momento. Ei, a unção não tem limites. A unção não tem limites para te abençoar, para te levantar, para alcançar a sua família, para abrir portas para você. A unção está disponível. Precisamos viver com essa consciência 24 horas. Na hora que vai resolver um problema com o chefe, eu não posso ir mais com aquelas ferramentas naturais. Eu preciso aprender o hábito da oração, o hábito de eu me calar, o hábito de ouvir a voz. Eu preciso começar a praticar isso, porque é uma informação que o Espírito habita dentro de nós. Mas no dia a dia, quando o médico dá um diagnóstico, quando você precisa resolver um problema no trabalho, de vez em quando lá no trabalho passado, lá outro dia, enguiçou o carro, comecei a orar. É crentão? Não, é consciente da unção. É consciente do favor. Pai, em nome de Jesus, chegando pessoas para comprar nesse negócio. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem a unção. Obrigado, Pai, por estratégias sobrenaturais. A Bíblia fala lá sobre Jacó. Jacó chegou para Labão lá, quer dizer, Labão, e foi cuidar lá dos animais. E a Bíblia fala que Jacó, esses animaizinhos aqui são meus e esse aí é o teu, combinado? Esse aí vai ser meu salário. Jacó entendia de biologia, Jacó entendia de DNA, nada disso, nem eu hoje entendo, quanto mais Jacó naquela época. Jacó botou um galhozinho lá, deu uma raspada no galhozinho, botou o bicho para ficar olhando e começou a prosperar. Você acha que essa inspiração veio o quê? Da inteligência dele? Essa inspiração veio do alto, meu irmão. Inspiração na sua vida para ideias criativas. O seu negócio vai prosperar
Não pela sua capacidade natural, mas pela unção que habita dentro de você. A unção habita dentro de você e essa é a tua confiança. Comece a andar debaixo dessa confiança, comece a andar debaixo dessa consciência. Sempre cito quando eu vim para Brasília, é avião que não tinha vaga, é hotel que não tinha vaga, eu falava assim, meu irmão, não sei como que aparece esse negócio aí não. O problema é de Deus, foi Ele que me chamou, avião apareceu vaga, hotel apareceu quarto na hora, apartamento eu estava pagando apartamento um mês antes, porque Deus me chamou para um propósito. Se Deus te chamou para cá, Ele te capacita. Não esconda o seu talento. Ah, mas eu não sei não, eu não acho que assim eu sou. Cuidado por ser guiado pelas emoções. Nós podemos ser atingidos nas nossas emoções pelo Espírito, pela unção, sim. Mas o que nós não podemos é ser guiado pelas emoções. Eu posso chorar à vontade na presença, sentir a unção, perceber no meu espírito a unção e também não é a minha alma. Mas eu não posso ser guiado pelas emoções, porque eu estou com incômodo, porque eu não sei não, eu não sei bem não. É igual o desigrejado. O desigrejado, todo desigrejado que eu converso, eu sempre descubro que ele teve um problema um dia. Nunca é assim, ó, estou um sucesso, estou arrebentando, estou abençoando pessoas. Então, pastor, me dá licença, eu fui guiado pelo Espírito para sair da igreja e virar um desigrejado. Nunca é assim. Sempre teve um problema com alguém, discordou da liderança, queria que mudasse alguma coisa. Sempre teve um que eu conversei 3 anos para descobrir isso. Porque a gente sempre se encontrava nas missões e falava sobre a palavra, até que ele mesmo soltou. Não, é porque eu queria o sistema tem que mudar. Que o sistema, eu falei, não foi o sistema que você se converteu com o sistema te abençoou um dia, agora o sistema está ruim. Por isso que a gente não pode ser guiado pelas emoções, guiado pelas circunstâncias. Se necessário for, sair da situação. Se necessário for, adiar decisões. Como ouvimos aqui no domingo, eu prefiro estar antes do que depois para perder ele, para perder o pai. Se necessário, seja mais devagar. Como foi difícil eu entender, né? Estou entendendo isso, porque imediatista, a minha função militar me pede proatividade rápida. Eu já tive a possibilidade de invadir, né, morro, de não sei o quê, eu não posso parar para pensar, me dá licença, boa tarde, eu estou aqui para combater você. Se você puder, vamos combater em paz. Não dá. Eu preciso tomar decisões rápidas. Tem situações que a equipe desce e eu tenho que ir na frente e a gente chama lá de inopinada, que é uma missão inopinada. Então eu fui treinando a minha mente a agir rápido. E para desconstruir isso é a graça de Deus, mas eu estou aprendendo para não tomar atitudes imediatas. Talvez você se identifique comigo. E aí você acha que quem não age assim é lerdo, é devagar. Ai, pessoal, não aguento não, gente lerda do meu lado, e desembucha logo. Desembucha logo. Não toma atitude. Meu Deus do céu, pastor, toma essa atitude. Pastor, vou te contar. Aí pastor vem terça e quinta de manhã, 5:30 da madrugada, está aqui orando. À noite está orando. Não conseguiu ouvir, mas eu vou conseguir demover o pastor. Porque é muito devagar. Lá na minha experiência passada, na minha igreja passada, lá eu achava que era assim. Sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ouçamos a voz do Espírito Santo de Deus. A unção está disponível. E não está disponível só para você curar um paralítico. A unção está disponível para você se dar bem com o seu marido e com a sua esposa. A unção está disponível para você trabalhar bem. A unção está disponível para você liderar bem, para você ser um bom liderado. Ouça a voz do Espírito, não adianta colocar regras, porque a regra é assim, era o que acontecia. Jesus com os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram judeus, só que eles estavam tão preocupados
em conservar a visão que eles exageraram. E aí tiraram o amor da lei. E aí chegou Jesus curando num sábado, ele estava mais preocupado em falar, não pode curar, do que amar aquela pessoa ali. A regra, fazer a regra. A regra é, não pode fazer nada, nem curar. Jesus estava amando uma pessoa, Jesus estava curando uma pessoa. Não, mas eu preciso fazer a regra é essa. Se eu deixar de fazer a regra, não. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Provérbios 26, não é isso? Amém, gente? Deus é bom? Ministério de Música, pode me ajudar? E para finalizar, Ministério de Música, né? Departamento de Música. Nem parece que escola de ministros que ele fez, né? E para finalizar, eu queria falar para você que a unção, ela te traz descanso. Minha percepção hoje, orando sobre esse dia, é que tem pessoas aqui que estão cansadas. Pessoas que não estão cansadas no seu espírito. Pessoas que sabem que se morrer hoje, vão para o céu. Sabem a palavra da fé, têm a palavra, mas às vezes estão cansados na alma. Provérbios, ele chega a falar que realmente em alguns momentos a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Mas eu queria falar para você de Êxodo 33, 14, quando Moisés estava preocupado como ele iria caminhar, e ele perguntou a Deus, né? E Deus respondeu a ele. Moisés, Êxodo capítulo 33, versículo 14. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É o Senhor quem te dá descanso. É o Senhor que renova as nossas forças. Isaías chega a falar que os jovens cansam e se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias. A unção, ela toca na sua alma também. A unção, ela não trabalha só no seu espírito. Ele é um bom consolador. É tempo de voltarmos ou entrarmos à consciência da unção dentro de nós, para podermos receber descanso. Né? Inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, né? Porque aos seus amados dá enquanto dormem. Você precisa dormir mais, hein? Ainda bem que não é culto de jovem, né? Senão eu ia pedir para acordar. Tem gente precisando dormir mais. Tem gente precisando lembrar dessa consciência da unção. Como é que vai resolver isso? Talvez você não saiba agora. Mas se você vai parar para ouvir, você vai ouvir. Porque Ele te ama. E Ele habita dentro de você. Você é um filho maduro, você é um filho amado. Tem momentos que vem situações de pressão mesmo. Estou falando de coisas que eu estou aprendendo. Porque foi um mês para mim difícil também. Então eu me compadeço de pessoas que são da fé, mas às vezes acham que tem pouca fé porque estão passando pressão. Não. Pressão acontece mesmo. Não se coloque fora da identidade de filho porque você passa pressão. Não se ache com pouca fé porque você passa pressão. A Bíblia fala lá em Jó 14, antes de ler, normalmente, a Bíblia mostra de Gênesis e Apocalipse, antes de melhorar vem uma pressãozinha, né? A Bíblia fala lá em Evangelho de Mateus que Jesus foi guiado pelo Espírito e foi para o deserto. Tem gente aqui, ó, não, está amarrado em nome de Jesus. Mas Jesus permaneceu na palavra. Jesus permaneceu confiante. Pode o pau quebrar aí fora, pode vir vozes do que for, mas eu fico na palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ei, eu sei quem habita em mim.
Eu sei que existe uma unção habitando dentro de mim. Meu irmão, não saia da sua posição. Não saia da sua posição de filho. Não saia da sua posição de filho. Não saia da sua posição de filho. A Bíblia fala que Ele supre todas as suas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Em João 14,16, quando ele fala do Espírito Santo, que é o Paracletos, um dos significados é consolador, conselheiro e fortalecedor. Ele é seu fortalecedor. É bacana uma viagem para o resort, é bacana uma viagem para o exterior, mas quem é seu fortalecedor é o Espírito Santo. Não adianta fugir que vai voltar e vai precisar crescer da mesma forma. Muitas vezes a fadiga distorce a realidade e amplia as ofensas e os desapontamentos. Mas vamos lembrar que uma nova unção nos proporciona momentos e uma permanência no descanso. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Jó 14, versículo 7, diz lá: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ainda que tenha um aumento de pressão, que quase você desistiu, diz lá: ao cheiro das águas você brotará, e dará ramos como a planta nova, e frutificará em abundância. Eu declaro você frutificando como nunca na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus a tua saúde como nunca, o seu casamento como nunca na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro o seu ambiente profissional com uma paz sobrenatural, com uma unção que te capacita, uma unção que te leva mais além. Ministério se manifestando, todo complexo de inferioridade caindo por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.